porque você já sabe que o Ver Mais é um programa leve, descontraído. Aqui a gente fala de coisas boas, mas quando é preciso a gente fala sério também. E eu digo isso porque hoje, 7 de agosto, marca os 18 anos da Lei Maria da Penha, que foi um divisor de águas no Brasil quando o assunto é violência contra a mulher. Sabia que no primeiro semestre desse ano foi o mais violento para as mulheres em Santa Catarina dos últimos 4 anos? A gente precisa falar sobre isso e é por isso que eu recebo aqui no estúdio a policial psicóloga Daniele Dacan. Bem-vinda ao Ver Mais. Obrigado, viu? Obrigada, Marina. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Polícia Civil, representando a DPCAM de Itajaí. E eu falei, acho que errado o seu nome? É Daniele Cadan. É Cadan, gente. Desculpe, Imagina. Viu? Legal, valeu, Thay, pela dica. Entrando no nosso assunto que é importante, os dados mostram que no primeiro semestre, nesses 6 primeiros meses, foram registrados 32 feminicídios, um aumento de 60% se comparado ao mesmo período do ano passado. Aí eu quero, a gente tenta buscar uma explicação sobre o que poderia ter causado ou explicar esse aumento de violência contra a mulher. Marina, é um dado bastante triste, até da gente ouvir sobre isso, esse aumento de mulheres sendo mortas pela condição de ser mulher, Mas eu penso que o nosso estado é um estado bastante evoluído nesse sentido, no sentido de investigação eficaz, A nossa polícia, a Polícia Civil de Santa Catarina, é uma polícia que tem dados muito altos em relação ao Brasil, quanto à investigação e à finalização de crimes relacionados às violências contra as mulheres. Então, eu penso que esses dados também dizem respeito à eficiência do nosso Estado nesse sentido, A eficiência da gente conseguir chegar a quem é o autor daquele crime e o crime poder ser tipificado como um feminicídio. Porque a gente precisa entender que, falando de um contexto geral, a própria sociedade que a gente vive tratava esse crime com certo desprezo, Não tratava, não era tipificado como crime. De uns anos para cá, a gente tem conseguido buscar essa ajuda e essa tipificação para falar é crime, Não se pode matar uma pessoa, uma mulher por ser mulher. Por ser mulher, exatamente. A gente vem dando mais atenção a esse tema. Então, eu falo que eu tenho um pensamento bastante positivo nesse sentido. Que eu acho que o fato da gente poder falar sobre isso, a gente está desnaturalizando a violência contra a mulher em geral. A gente, há muitos e muitos anos, lá no passado, por vezes a gente tratava como normal situações de violência contra a mulher. E hoje a gente já não trata mais, justamente por a gente poder falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui, É isso. E falando da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas no Brasil, Conseguiu trazer um suporte e conseguiu penalizar, fazer com que esses culpados sejam cumpridos. Então tem uma relevância fundamental hoje, completando 18 anos, Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei fantástica, É uma lei que ela aumenta o rigor, da punição dos homens autores de violência contra a mulher. Só que ela também traz a questão da proteção, porque não adianta a gente só punir e a gente esquecer da vítima. Então a gente tem que dar segurança para que essa vítima tenha coragem de fazer a denúncia, para que ela tenha amparo, para que ela saiba que se ela fizer a denúncia, se aquele homem for afastado dela, dos filhos dela, ela vai continuar tendo um apoio financeiro, ela tem um Estado que vai trazer algumas seguranças para ela, inclusive ter para onde ir, ter uma escola mais próxima para o filho poder mudar, caso ela precise se mudar de casa. Então, ela traz uma série de situações relacionadas à proteção. E uma delas é a medida protetiva de urgência, que é algo muito importante que a Lei Maria da Penha trouxe para essas mulheres. Falando nisso, quando a pessoa passa por uma agressão, quando ela é violentada de alguma forma, que existem vários tipos de violência, a gente vai falar sobre isso, o primeiro passo é o boletim de ocorrência, é chamar a polícia. No caso que não haja morte, Mas a pessoa passou por essa violência, a mulher que passou por isso aciona a polícia. Isso. Se a situação estiver acontecendo agora, a gente fala que é uma situação de flagrante, ela aciona 190, ela aciona a Polícia Militar. A Polícia Militar vai até o local, e existe uma situação de flagrante.
Ah, mas a situação aconteceu semana passada e só agora eu tive coragem de denunciar, eu pensei, né? Eu assisti às vezes alguém falando sobre isso e eu vejo que eu devo fazer essa denúncia. Procura a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, que é a DPCAM, né, que fica ali na Rua Brusque, e faz esse boletim de ocorrência sim. A Polícia Civil de Santa Catarina também tem hoje a Delegacia de Polícia Virtual. Então, entra lá no site da Polícia Civil, procura lá a Delegacia de Polícia Virtual. Quem tiver uma noção básica ali de informática, consegue fazer esse registro de boletim de ocorrência online, inclusive pedir a medida protetiva online. A delegacia vai entrar em contato, a mulher vai comparecer lá na delegacia e serão feitos todos os trâmites para que essa medida protetiva seja confeccionada. Olha, eu quero chamar agora para a gente colocar na tela, eu quero que você aí de casa veja com muita atenção e empatia o depoimento de uma mulher que escapou da morte depois de ser agredida pelo companheiro dela. Pode rodar. Eu achei que eu não ia sobreviver, comecei a rezar. Ele tentou me matar. Isso não tem, né? Não foi uma briga, né? Foram 12 facadas. Não foi uma e ele parou, né? Ele foi 12, todas em regiões vitais. Foram 2 na cabeça, 7 no pescoço, mas todas em regiões pra matar. Teve uma no pescoço que ela atravessou. Ela entrou aqui e ela saiu aqui. Quando eu cheguei pra médica, que ela olhou assim, eles não acreditavam que eu sobrevivi, sabe? É um milagre. Esse relato é de uma bióloga de 37 anos, sobrevivente de um feminicídio. O agressor foi o companheiro dela. Eles moraram juntos por 5 meses. No começo do relacionamento, já começaram as agressões. Ele me convidou pra sair e a gente saiu de carro e ele parou numa zona. Eu estranhei, falei que não queria entrar ali. Ele falou que se eu não gostasse a gente ia embora. Aí entramos, passou, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, ele começou a se abraçar com as mulheres que trabalhavam lá, de lingerie, só elas. Eu não gostei, falei que eu queria ir pra casa e que íamos terminar. Bem calma, a gente entrou dentro do carro e foi a hora que ele me deu um soco. Acho que deu uns 3 socos assim no meu rosto. E saiu com o carro, parou num lugar deserto, me obrigou a sair dentro do carro, me deu uma rasteira e começou a me bater e me enforcar. Acho que durou uns 10 minutos essa agressão. Eu me arrependo muito porque foi a primeira vez que eu percebi que ele não era uma pessoa assim, que eu esperava que ele fosse, né, carinhoso, querido, e eu perdoei ele. Terminamos por uma semana e eu aceitei ele de novo. Ele falou que ia mudar, falou várias coisas, que me amava, que eu era o amor da vida dele, que ele nunca mais ia fazer aquilo. E eu, apaixonada, acreditando que ia ser verdade, aceitei ele. E ele parou realmente de beber, ficou sem beber uns 2, 3 meses, não colocou mais uma gota de álcool na boca, parecia ter mudado. Até um dia que ele me convidou para sair de novo, à noite, e eu aceitei. A gente foi numa festa, lá ele estava muito atencioso, fazendo vídeo, que estava legal a festa e tudo mais. Quando fomos embora da festa, sobrou uísque, energético, ele queria sair com o baldinho da festa, o porteiro não deixou, eles começaram a discutir. Eu fui pro meu carro, fiquei com vergonha daquela situação, e em casa eu pedi pra ele, falei, olha, não dá certo, a gente é muito diferente, pode dormir aqui, mas eu quero que você vá embora e vamos terminar. No primeiro momento ele se ajoelhou no chão, pediu, pelo amor de Deus, eu amo você, não quero que você termine. Eu falei, não tem, a gente é muito diferente, você é agressivo, você tem um temperamento que eu não aprovo. Não gostou do que eu falei, foi até a cozinha, pegou uma faca e falou que ia me matar. Eu não acreditei que ele ia fazer aquilo. Fiquei olhando pra ele assim, descongelei. E ele veio até mim e me deu várias facadas, foram 12 sem parar. E eu pedi, pelo amor de Deus, não vou terminar com você, eu amo você, tentei convencer ele, não adiantou. Quando ele me largou um pouquinho, eu corri pro banheiro e me tranquei no banheiro, fiquei lá no banheiro, esvaindo em sangue, me assustei. Saía muito sangue no pescoço, assim, uma cachoeira, assim, eu colocava a mão no pescoço, assim, aquilo, meu Deus, muito sangue, assim, eu achei que eu não ia sobreviver, comecei a rezar. Cada vez que eu entro na minha casa, meu coração acelera e eu acho que ele vai estar lá, isso que ele tá preso, eu fico pensando o dia que ele for solto, como é que eu vou lidar com isso. Não tem como a gente não se emocionar e não se revoltar com um depoimento desse, né? Não tem, é muito triste, né? Muito triste saber que ainda isso existe, né?
E ela falando que ainda tem medo, né? Ou seja, ela não consegue se relacionar com outras pessoas mais, ela não consegue tocar a vida, né? Psicologicamente, até fisicamente para ela é muito difícil. Quantas mulheres não estão nessa mesma situação, sendo violentada de várias formas, não conseguem tocar a vida e no final o que ela fala? Eu quero ver o que vai ser de mim quando ele sair, porque uma hora ele sai, né? Sim, e ela continua sofrendo de alguma forma uma violência, né? Que é uma violência por conta, uma revitimização por conta da violência sofrida. Ela não consegue dar andamento na vida dela. Daí que eu falo muito da importância da gente ter, inclusive nos municípios, redes de proteção integral. Aqui nós temos no nosso município, que é a rede de proteção integral às pessoas em situação de violência. Temos um Conselho da Mulher também bastante atuante, no sentido da gente trabalhar para além da punição. A nossa delegacia faz parte, como membro titular desses dois órgãos, né? E para que essas mulheres sejam encaminhadas, né, para órgãos de saúde, tenham assistência em saúde mental, tenham esse acolhimento, né, nos órgãos de assistência social. Então, isso é muito importante, que vai além da questão da punição. E eu acho que é importante a gente falar também sobre a dificuldade que as mulheres têm de denunciar um agressor, porque não é fácil, né? Quando você está vivendo um ambiente de muita repressão, de muito medo, é difícil buscar ajuda, né? É muito difícil, né? E é muito difícil porque elas superestimam o poder desses homens, porque elas têm muito medo, porque elas vivem uma situação de violência psicológica. Eu falo que em toda violência física existe uma violência psicológica, porque existe uma expectativa dessas mulheres de afeto nessa relação. E, de repente, ao contrário disso, essas mulheres são violentadas, né? Seja psicologicamente, seja com xingamentos, seja com violência física. Então, é muito difícil para elas saírem dessa relação, sim, né? Porque existe uma dependência emocional. Como a mulher falou ali, dando o depoimento dela, ela reatou o relacionamento. E isso é muito comum, elas reatarem esse relacionamento na expectativa de que haja uma mudança, de que o relacionamento que elas sonharam, que elas idealizaram, ainda tem a possibilidade de acontecer. Então elas voltam e é a mesma coisa e piora sempre. Então isso é muito difícil, por isso que é importante que essas mulheres tenham amparo e proteção para além da punição, né? Que é relacionada à saúde mental dessas mulheres. Que é fundamental. A gente falou dos dados, né, do aumento de casos, e eu acho importante trazer isso, porque o perfil das mulheres agredidas chama atenção. Aqui, por exemplo, no nosso estado, são mulheres brancas e de classe média, em sua maioria. Né? Uhum. Isso é importante para a gente pensar também, né, que a violência não acontece somente nas mulheres que não têm condição financeira, né? Acontece também com as mulheres que têm condição financeira. Às vezes condição financeira de sair daquela relação, né? Acho que a dependência financeira é gravíssima. Acho que eu digo que ela tem que ser a premissa para a gente acabar com a violência. As mulheres têm que ter independência financeira, é o primeiro ponto. Mas só isso não é suficiente, porque muitas mulheres com independência financeira acabam vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos, porque existe uma dependência emocional também. A gente vê muito situação envolvendo família, né? A família dizendo, mas ele é bom para você, ele é um bom pai, ele cuida de você. Elas não estão vivendo aquela situação. Ou às vezes até que eu falo que é muito grave, gente, que é quando não tem violência física. E é uma violência muito difícil de identificar, porque você começa a se apegar à pessoa que é vítima em outras características que ela vê como qualidades daquele agressor, que é o cuidado, que é a proteção, que é o cuidado com os filhos, que é a questão financeira também, da casa, não me deixa faltar nada, só que não me deixa faltar nada, mas me xinga, me humilha, me proíbe, me priva das minhas amizades, eu estou o tempo todo com a minha autoestima baixa, então isso é muito sério. É isso que a gente precisa buscar ajuda e a gente precisa se libertar. Primeiro, libertar a mente através do conhecimento, porque detectar a agressão também não é fácil. Não é fácil. A agressão que não é física é muito difícil de detectar. Então, quando você traz esse espaço aqui para a gente poder falar sobre isso, e tem muitas mulheres assistindo isso e que possivelmente são vítimas dessas violências, elas, acho que ligam um alerta ali. Mas não é normal isso que eu estou passando, né? Eu estou vendo uma amiga minha passar por isso. Isso não é normal, né? A gente começa, o que eu falo sempre, a gente começa
a olhar com estranheza para aquela situação que a gente normalizava. Então, é importante, a Polícia Civil de Santa Catarina hoje investe, nós temos um projeto desde o ano de 2018, a DPCAM de Itajaí, ela foi pioneira no lançamento desse projeto, que é o Polícia Civil por Elas, que são ações, várias ações que trabalham com adolescentes, com mulheres, com homens, com crianças, para a gente falar sobre o tema da violência contra a mulher. Para conscientizar. Para conscientizar, para a gente mostrar que não é normal algumas situações que a gente trata como normal e que são violentas. E é importante a gente falar sobre o assunto, porque inclusive nós recebemos uma mensagem de uma telespectadora que ela preferiu não se identificar, mas vamos colocar na tela para a gente compartilhar aqui. Ela falou assim, olha, boa tarde, fiz boletim de ocorrência online de violência doméstica e após 20 dias recebi via e-mail que foi cancelado porque tem que fazer online e depois presencial. Como proceder agora? Acho que é uma oportunidade até para esclarecer. Olha, eu não sei exatamente o que ela está falando, né? O que ela quis dizer com isso. O boletim de ocorrência online, ele vai diretamente para a delegada de polícia, para o delegado de polícia. Esse boletim é enviado para os cartórios entram em contato com a mulher para que ela compareça até a delegacia para prestar o seu depoimento. Mas cancelado não, né? Ele não é cancelado não. Eu até dou a informação para essa telespectadora que ela pode comparecer à delegacia, entrar em contato com a gente, que a gente pode verificar, né, o que houve com esse boletim, mas cancelado não, tá? E independente do prazo que aconteceu, se foi há 10 dias, há 20 dias, há um mês, ela pode entrar em contato de toda forma. Pode entrar em contato, né? Que independente do que for, a gente vai dar informação para ela, a gente vai explicar o que aconteceu com o boletim de ocorrência dela. Muito bem. Tem um outro depoimento agora que eu quero chamar, é de uma mulher que também sobreviveu a um feminicídio, foi violentada e ela acaba usando disso para ajudar outras mulheres. Inclusive, ela acolhe, você vai ver que linda a história dela. Pode rodar. Regina também é uma sobrevivente. Eu passei pela situação de violência doméstica e não existia a Lei Maria da Penha. E fiquei 28 dias em coma, em que eu passei por várias cirurgias, fiquei com sequela, até hoje eu passo por tratamento. Naquela época tinha aquela questão, que era um escândalo, a mulher passava pela situação de violência e ainda ela era culpada. Até hoje a gente tem essa situação. Eu ia trabalhar, meu pai tinha que me esperar, descer do ônibus, porque ele me perseguia. Todos os tipos de agressões que vocês possam imaginar, eu passei. Inclusive agressão psicológica, de você, o telefone tocar dentro da farmácia, você atender de 2 em 2 minutos ou antes, vou te dar um tiro na cabeça para não deformar o seu corpo. O que ele falou, ele fez. E isso daí mexeu bastante comigo, mas eu não desisti. Hoje ela coordena a Casa de Referência da Mulher na cidade de Penha, um espaço que recebe e acolhe mulheres vítimas de violência. Elas passam por escuta humanizada, atendimento psicológico para ela e para os filhos, atendimento jurídico, terapias e até aulas de defesa pessoal. Um trabalho que salva e transforma vidas. Cada caso que a gente soluciona me traz leveza. É como tirasse um peso de dentro de mim. A gente vê mulheres que não tinha a 4ª série, foram fazer EJA, hoje já são formadas, têm uma boa profissão. As crianças hoje não são mais agressivas. A gente está para fazer a escuta, entender, não julgar e não culpar. O que eu falo para as mulheres, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, pode nos procurar pelo SOS Mulher, que é 47 991 12 5538, que nós vamos estar auxiliando, a gente vai estar encaminhando para alguma ONG, para alguma instituição que realmente vai ajudá-la. Elas não estão sozinhas. Como é fundamental essa rede de apoio? É fundamental, Marina. É fundamental que a mulher saiba que ela vai ter ajuda, que ela vai ter apoio se ela buscar a denúncia, tá? Porque é muito difícil tomar essa decisão quando ela se vê sozinha. Muitas vezes a mulher vítima de violência, ela perdeu a rede de apoio próxima. Ela perdeu familiares, ela perdeu amigos, porque as pessoas acabaram se afastando dela e ela se afastando dessas pessoas.
Então, ela se sente sozinha e perdida. E a rede de apoio dela acaba sendo o agressor somente. Então, é muito importante essa rede de apoio nos municípios, tá? Você acredita que a gente ainda tem muito que evoluir, se tratando de leis, prática? O que a gente ainda pode fazer? Tem muita coisa que ainda precisa ser feita para proteger mais as mulheres, né? Eu penso que a gente tem uma legislação muito boa e muito sólida aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Eu acho que a gente sempre tem que achar que a gente tem que evoluir, sim, a gente tem que evoluir, porque senão a gente não teria esse número, né, aumentado, né, ali da questão do feminicídio, não teríamos esse número. Então a gente tem que evoluir e acho que a gente poder falar sobre isso, a gente entender a complexidade desse tema, né, que ele extrapola a ser um crime comum, né, ele é um crime que envolve relações humanas, que envolve pessoas, né, que envolve, enfim, uma série, é muito mais complexo, então a gente precisa falar muito sobre isso, pensar sempre em rede de proteção. Eu falo muito assim, isso é uma coisa que eu bato muito, que é a questão da qualificação de mulheres e do incentivo de meninas e mulheres para o mercado profissional. Isso para mim é fundamental. E gente, quem estiver passando por qualquer situação de abuso, de violência, denuncie. Com certeza, denuncie, né? Procure os órgãos de segurança pública, pode procurar a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM ali de Itajaí. Tem denúncia anônima também, tá? Isso é legal a gente reforçar nesse finalzinho da entrevista, Gente, né? tem denúncia anônima, tá? Que é o 180. Essas denúncias vão para a delegacia. Não precisa se preocupar, porque a delegacia não vai ficar procurando quem fez a denúncia. Ela tá? vai procurar resolver a situação. A gente não sabe, não vai atrás de quem fez a denúncia. A gente vai resolver a situação, tá? Então pode fazer essa denúncia anônima também, tá bom? Muito obrigada pela participação, viu, Daniele? Parabéns pelo trabalho belíssimo, que você volte pra gente falar mais vezes. Muito obrigada, Marina. Eu que agradeço pelo espaço e agradeço também por fazer parte hoje aqui desse programa que está falando de uma lei tão importante que é a Lei Maria da Penha. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.